1862. Eu coloquei essa notícia aqui, né? Bolsonaro sanciona a lei que aumenta o alcance do BPC e cria auxílio e inclusão. Operação Pente Fino de Bolsonaro ameaça direitos dos mais carentes. E aí eu comentava, né? Quem que tá fazendo Pente Fino? Aí eu mostrava essa notícia. Fora de ordem. Quem fez Pente Fino foi o governo Lula. Essa notícia tá falando do Pente Fino é no agora de 2024. Só que essa notícia de 2024 tá falando do governo Bolsonaro, que, a partir de 2020, governo Bolsonaro, uma nova regra permitiu o pagamento de 2 benefícios do salário mínimo por família, em vez de somente um. Antes, apenas uma família com 2 idosos poderia receber 2 BPCs. Depois, outros arranjos foram permitidos. Ele tá comentando. Aí qual é o segredo? Isso daqui eu não achei no... Vocês vão achar que é brincadeira. Eu recebi isso daqui por mensagem. Quem me enviou isso daqui é gente que trabalha. Não é que tá afiliado, não, que trabalha pra partido de esquerda. E não é o PDT. Eu falei isso na live, eu falei, foi do PDT? Porque veio trazer um postagem do Castanhon. Não é do PDT. Aí pare e pense. Reflita o seguinte. O quão ruim é o que Lula está fazendo pra alguém que tem cargo no partido de esquerda procurar um influenciador da extrema direita pra falar, ó, olha, isso aqui aconteceu no governo Bolsonaro. Você pode dar isso aqui pra criticar o que o governo está fazendo. Você vê como é que tá o clima, né? Quando eu falo pra vocês, o clima na esquerda está ruim. Fique isso, você pode acreditar em mim. Só refletir sobre isso. Aí você pensa que foi o próprio PT, ou foi o PSB, ou foi o PCdoB, ou foi o PSOL. E adivinha, foi um dos 4, eu te garanto. Eu fiquei de cabelo, quando eu cliquei lá, eu falei, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Porque é o desespero que está batendo nas pessoas vendo o que o governo Lula anda aprontando. Esse é o pacote de corte de gasto do Haddad. Imagine como tá o nível das coisas. Eu acho que também, em grande parte, né? Como eu fico lá com o Pedro Jones, com o Pedro Decache, eu vinha comentando esse assunto no Twitter, e o cara falou, pô, esse cara tá comentando. Eu acho que essa pauta é importante pro Brasil. Cara, o pessoal tem que realmente criticar, não pode deixar pra cima dos miseráveis. Eu vou mandar esse assunto aqui, porque esse assunto, eu tô dando pensão que passou na cabeça do cara. Ele falou, pô, eu vou trazer um ponto que aconteceu no governo Bolsonaro, então ele vai ter interesse de falar, porque vai poder puxar saco pra Bolsonaro, ao mesmo ponto que ele vai poder criticar o corte de gasto do governo Lula. Funcionou, que eu comentei. Adultos, crianças e adolescentes com deficiência e impedimentos graves podem ser tolhidos do BPC. O novo texto ressuscita o conceito de PCD regredindo ao ano de 1993. Esse é o governo Lula. Quem tá falando isso é Rômulo Saraiva, advogado especialista em previdência social, professor, autor do livro Fraude nos Fundos de Pensão, mestre de Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Que o cara tem algum respaldo, né, que estudou um pouquinho da área. O Brasil comete todo tipo de excesso de gastos nas suas camadas abastadas, mas na hora da austeridade fiscal resolveu pegar os mais pobres para pagar a conta. Esse é o Brasil, do Lula. Sério, velho. Meu Deus do céu. Cadê, senhor? Cadê aqui? Conseguiram fazer um pacote, um corte muito duro de direitos da população mais pobre possível. O pessoal do Bolsa Família, o pessoal do benefício continuado, né? O pessoal que recebe salário mínimo. O ataque aí foi grande. Não é um ataque típico do neoliberalismo, mas é um ataque. Né? O nosso cálculo é que, em torno dos gastos sociais diretos, o governo vai confiscar da população mais pobre do Brasil mais de 300 bilhões. E, vamos ter claro, o que é pior de tudo, que tem que ser dito aqui com todas as letras. Esse confisca para garantir o pagamento da dívida pública. Só com o último aumento da taxa de juros, o governo tem que pagar 30 bilhões a mais para o mercado financeiro internacional. O governo paga 700 bilhões para os banqueiros. Então, é uma política onde você enfia a mão no bolso do pobre para dar para o rico. É isso, resumidamente. O governo Lula, o que eu acho que é mais grave, o governo Lula falou o seguinte: a nossa crítica é incluir o pobre no orçamento. Bom, ele acaba de retirar o pobre do orçamento um pouquinho mais. Tá? Algumas medidas aí são, sinceramente, eu vou te falar, eu não consigo imaginar o que esse pessoal pensa. Tá? O que acontece lá naquele Olimpo de Brasília, que o pessoal pensa. A política deles em relação ao pessoal do Bolsa Família, o Pente Fino, é de uma crueldade inacreditável. Você vê, né? Como tá o nível das coisas na esquerda. Aí pra você ver um pouco mais. E eu falo pra você, né? Eu acho que esse tema aqui, da economia, é uma oportunidade da direita falar um pouquinho pra fora de sua bolha. Alcançar um pouco mais de pessoas, né? E é uma... Gente, esse assunto aqui, eu fiz a live. Uma tia falando, eu estou preocupado com essa questão do BPC porque eu ajudo meus pais. E minha situação não tá fácil. Não tá fácil. Ela tá, assim, esse salário mínimo pode ser a diferença da conta fechar e da conta não fechar. Pensar a história. Olha esses dois comentários, como eles estão falando. Esses dois junto com esse daqui, ó. Eu realmente cansei da galerinha que acha que política é espetáculo, que ministro é diva pop e que militância é fandom tóxica de gente desocupada. Esse é outro sintoma horroroso de como parte da esquerda brasileira está se metamorfoseando em partido democrata. O trabalhador tem todo o direito de reivindicar a continuidade da atual política de valorização do salário mínimo e ser contra a mudança proposta no abono salarial. Acorda pra vida. Quem na esquerda tá reclamando tá sendo perseguido pelos petistas. Os lulafitivos. O Danilo Thomas comenta, o governo não está medindo nem percebendo o humor das pessoas. Ele prometeu um mundo que não poderia entregar. E com isso perdeu parte da base do apoio popular sem conquistar apoio no setor financeiro. Se governasse menos pra dentro, mais pra fora, talvez fosse diferente. Olha isso aqui. Aí eu te pergunto, você consegue discordar? Você consegue refutar, na verdade, o Danilo Thomas? Análise, um cara de esquerda, fazendo sobre a esquerda. A militância do PT não discute, não argumenta, não faz política. Bom, concordo. Eles só sabem desqualificar as pessoas que discordam das loucuras deles. Do mesmo modo que endeusam gente do pior caráter que diga a mínima coisinha com a qual eles concordam. Vide a beatificação de Reinaldo Azevedo. E pior, eles não têm poder nenhum. Destruíram as bases econômicas do país, criaram várias leis autoritárias, aí ele coloca dação premiada, ficha limpa e terrorismo, desmoralizaram a cultura, a academia, as estatais e ainda querem botar banca. Isso é um ponto aqui que não tem como não falar do PT. As pessoas tomaram pavor do Estado por causa do PT. As pessoas preferem vender tudo o que o Brasil tem porque senão o PT vai roubar. Fala se o sentimento não é esse. E ele termina falando, né? Palavra de um cara de esquerda. E os petistas, eles destruíram o Supremo. Não que o Supremo tenha sido bom dia, mas nada se compara ao que se tornou com os ministros indicados pelo PT.
Você consegue refutar esse rapaz aqui da esquerda, Danilo Thomas? Como tá o nível? Aí eu falei que ia falar um pouco mais sobre marketing. Fiquei